Então, nós já sabemos que esse trimestre nós estamos estudando as características do verdadeiro discípulo, aquelas que o próprio Senhor recomenda, não aquelas que nós achamos serem importantes. E aí, olhando para a leitura que nós acabamos de fazer, nós já vimos aqui que o Senhor, no versículo 7, nos mostra que Ele não está procurando semblantes formosos, né, semblantes bonitos, mesmo porque se foi Deus que criou todos, né? E cremos que foi Deus, penso eu que todos são bonitos diante de Deus, né? Eu parto sempre desse princípio. Todos têm o seu valor, todos têm a sua beleza. Então também não está olhando para a estatura física. Isso nós podemos então presumir que todas essas observações, ou seja, todo esse olhar, somos nós que desenvolvemos a partir da nossa cultura, a partir daquilo que a cultura vai dizendo, o que é bonito, o que é feio, o que é forte, o que é isso, o que é aquilo outro. E a partir disso, nós vamos criando os nossos estereótipos para que possamos fazer as nossas escolhas. Mas quando Deus olha, Deus não vê como nós vemos. Deus não faz as suas escolhas baseadas nesses princípios. Deus faz as suas escolhas baseadas no coração, na disposição do coração. E aí no versículo 11 desse mesmo capítulo mostra que Deus também não está limitado a idades. Ou seja, às vezes a gente pensa, não, já estou com a cabeça branca, já passei da hora de me aposentar e não tenho mais nada para fazer na obra do Senhor. Outros, não, eu estou ainda muito jovem, não tenho ainda tempo ou disposição ou chamado para fazer a obra do Senhor. Mas na verdade, no versículo 11 desse capítulo mostra que nem idade, nem posição está no cerne das escolhas de Deus. Deus nos escolhe apesar das nossas fraquezas e apesar das nossas debilidades. O tópico 1 aí da nossa lição nos mostra que Samuel então foi chamado para essa missão, ungir o novo rei de Israel. Deus rejeita Saul e aqui Deus então vai promover o servo dele para esse novo reino. Todos nós conhecemos a história, todos nós sabemos que o propósito de Deus ali era um governo teocrático, o propósito de Deus era ser ele o governo daquele povo, mas quando nós estamos lá no capítulo 9 de 1 Samuel, nós vamos ver que o povo desejou um rei conforme as outras nações tinham. Então o povo olhou para as outras nações e desejou ter a sua forma de governo da mesma maneira. Samuel, nós sabemos que ele fica um tanto quanto ressentido e diz, mas Senhor, o povo está me rejeitando. E Deus diz, não Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então nós sabemos aqui que a partir daí temos toda uma trajetória do próprio Saul e um governo que Deus rejeita, porque apesar do início ter sido muito bom, muito bonito, o fim é um fim trágico. Então Deus leva Deus leva Samuel para ungir Saul. E o primeiro tópico aí da nossa lição vai trabalhar exatamente isso, que Deus não olha segundo a aparência. Nós vivemos numa cultura de aparências, uma cultura que eleva os aspectos exteriores acima dos aspectos interiores. E é fácil de entendermos por que isso ocorre, porque nossa visão limitada só podemos ver aquilo que está no exterior. Mas como nós sabemos, o que a Bíblia diz aqui no versículo 7 é que Deus vê o interior. Portanto, as escolhas de Deus, além de serem soberanas, elas são assertivas, porque Deus vê aquilo que nós não podemos ver. Essa também é uma cultura do carisma, e um dos grandes desafios nossos, meus queridos, é não colocarmos o carisma acima do caráter. Quando a gente olha lá as listas que Paulo faz sobre algumas recomendações que Deus exige dos seus discípulos e que Deus exige dos seus obreiros, só uma tem a ver com características de habilidades, apto para ensinar.
Todas as demais estão relacionadas a caráter. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não irrepreensível. Todas essas habilidades que Deus exige têm a ver com caráter. Portanto, queridos, essa é algo que nós precisamos pedir que Deus nos ajude, para que nós não foquemos no carisma. Muitos têm habilidades, mas não têm o caráter, não foram chamados para essa obra. Alguns ensinos ou algumas pontuações aqui sobre essa ida de Samuel até a casa de Jessé para ungir Davi. O que esse episódio em si nos ensinam? Pelo menos 5 características nós podemos tirar, 5 ensinos nós podemos tirar desse episódio. Primeiro, nós precisamos fugir do princípio da idolatria, que é foco na aparência, foco naquilo que é palpável, foco naquilo que é visível. Eleger algo, ou um objeto, ou alguma coisa, como sendo muito importante, inclusive substituindo o próprio Deus. Essa é uma característica que nós precisamos pedir que Deus nos ajude para que eliminemos da nossa vida, focarmos apenas nos aspectos exteriores. Porque quando nós focamos apenas em aspectos exteriores ou em habilidades exteriores, corremos o risco de vermos aquilo que parece bom, mas que na verdade não é. Vermos aquilo que parece útil, mas na verdade não é. Outro ensino que nós tiramos desse episódio é que as qualidades dos servos de Deus são concedidas pelo Espírito Santo. Davi era um menino, e a gente pode chamá-lo de menino, que já tinha sido experimentado por Deus. Claro, em 2 episódios, ele já havia lutado contra um leão e ele já havia lutado contra um urso. A grande diferença aqui de Davi com seu irmão, que na visão de Samuel poderia ser então o escolhido do Senhor, é que o irmão de Davi lutava guerras que não eram as guerras de Deus, não fazia em nome de Deus. Observem quando Davi vai contra o gigante, o que ele diz? Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Portanto, a diferenciação aqui que a gente vê é que Davi lutava em nome do Senhor. A obra é de Deus, o ministério é de Deus, a igreja é de Deus, e não há quem possa destruir a igreja invisível do Senhor. Mesmo que as denominações passem, a obra de Deus permanece, a igreja de Deus permanece de pé, porque ela é de Deus, e é Deus quem garante a vitória. Terceiro ensino que nós tiramos desse momento aqui é que o exercício do ministério exige preparação prévia. Quando Paulo está, por exemplo, orientando Timóteo, lá no capítulo 2 da sua segunda carta, Paulo vai fazer uma comparação com Timóteo da seguinte forma. Paulo vai dizer que ele deve se apresentar primeiro como um soldado, no versículo 3 da segunda carta do capítulo 2, primeiro ele deve se apresentar como um soldado, ou seja, disposto a guerrear. Depois Paulo compara Timóteo ao atleta, e o atleta é aquele que prepara antes, né? Ninguém vai para as Olimpíadas se inscrevendo ontem. Há um preparo, e é isso que Paulo mostra na sua segunda epístola a Timóteo, que Deus exige esse preparo antes. Então, quando nós olhamos aqui, Davi já tinha a sua experiência de passar por situações difíceis e clamar a Deus, para que Deus o acudisse, para que Deus o livrasse, para que a vitória que ele obtivesse não fosse em nome de Davi, mas em nome do Senhor dos exércitos.
O quarto ensino que nós tiramos desse episódio é que as características mais importantes para o discípulo são aquelas que o próprio Deus recomenda. Está lá implícito quando Samuel olha e vê características físicas, e ele entende que aquelas características físicas poderiam ser as recomendações de Deus para ungir. E Deus fala para Samuel: de jeito nenhum, meu filho, você olha para a aparência. Portanto, queridos, as características que Deus exige de nós são aquelas características que Ele mesmo já escreveu na sua palavra. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Tudo quanto nós precisamos saber para o exercício do ministério do Senhor, nós já temos prescritos na palavra de Deus. E nesse sentido, esse episódio aqui nos ensina que aquilo que Deus exige de nós já são determinadas pelo próprio Deus. E por último, a unção de Davi nos ensina que Deus eleva os seus servos a partir de corações humildes. Os corações arrogantes não dão glórias a Deus. Os corações humildes reconhecem que nada são e que Ele é tudo. Os corações humildes reconhecem que o louvor, a honra e a glória devem ser dadas todas a Deus. O segundo ponto aí que o nosso comentarista coloca, meus queridos, é que nesse chamado ministerial, o nosso coração deve estar alinhado ao coração de Deus. E isso é interessante, porque o verdadeiro discípulo faz não a sua obra, mas a obra de Deus. E eu diria para vocês, talvez eu estou aqui um tanto quanto equivocada, mas o nosso maior desafio é ficar dentro dos limites da obra de Deus. Estávamos ali na sala discutindo sobre o pragmatismo da nossa era. Esse pragmatismo nos leva a deixar as recomendações de Deus, porque aquilo que Deus muitas vezes nos manda fazer, aparentemente não tem os resultados que nós gostaríamos que tivesse. E aí nós abrimos mão daquilo que Deus diz para fazermos aquilo que está dando certo, aquilo que está atraindo pessoas, que está trazendo pessoas, mesmo que pelos motivos equivocados ou errados. Portanto, algo que nós podemos perceber aqui, que a Bíblia nos diz, lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, faz referência ao coração de Davi, e diz que Davi era um homem segundo Deus, que foi a pessoa que Deus escolheu conforme o seu agrado para ser líder em Israel. Ser um homem segundo o coração de Deus, nós até também discutimos isso ali na sala, não significa características perfeitas, porque, meus irmãos, vamos combinar, Davi, pisava na bola o tempo todo, não, pastor Hélio? Mas é chamado de um homem segundo o coração de Deus. O John MacArthur diz que essa expressão significa alguém dedicado a obedecer a Deus. E eu não consigo obedecer a Deus fora da palavra de Deus. Portanto, o primeiro passo para uma vida de obediência é conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus. A vontade de Deus está expressa na palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade dele revelada ao homem. Portanto, ela é a fonte do nosso ministério. Ela é o orientador do nosso ministério. Não tem como eu obedecer a Deus fora da palavra de Deus. Não tem como eu obedecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, ministério, desempenho de ministério, de ser um discípulo de Cristo, na obra de Cristo, pressupõe que devemos conhecer
obedecer à vontade de Cristo. Senão, queridos, quer queiramos, quer não, vamos fazer muito mais o que a cultura prega do que o que a Bíblia prega. O terceiro ponto aí diz que o chamado cabe apenas a Deus. Que maravilha! É Ele quem nos chama. E sabe a notícia mais maravilhosa? É Ele quem garante a vitória. Eu costumo dizer, até disse ali na sala agora há pouco, lembrem sempre de Nero. Coloque Nero na tua cabeça. Se Nero, com todo o poderio dele, não conseguiu destruir a igreja, é claro que eu não estou falando de denominação, eu estou falando da igreja universal de Cristo, a igreja invisível. Também não estou falando do reino de Deus, não. Da igreja universal de Cristo, a igreja invisível, que está contida na igreja visível, mas que nem todos da igreja visível faz parte da igreja invisível. Nós precisamos ter convicção, essa igreja não será destruída, ela continuará. Por quê? Porque é Deus quem nos chama. E não só nos chama, é Ele quem garante a vitória. Portanto, toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja dado ao nosso Deus. Depois, queridos, o nosso segundo tópico aí é o princípio do chamado. E eu comecei ali na nossa sala o princípio do chamado, focando lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O texto que praticamente todo mundo da igreja sabe de cor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do quê? Que maneja bem. Aleluia. Então, olha bem, alguns comentaristas dizem que procura significa literalmente faça o teu máximo. Eu amo isso aqui, sabe por quê? Paulo está preso num momento bem difícil da vida dele. Ele está escrevendo para Timóteo. Eu imagino, né? Eu até falei, se fosse eu, provavelmente estaria lamentando. Oh, Timóteo, ore por mim. Timóteo, me ajuda em oração, meu filho. Eu já fui condenado à morte. Oh, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Senhor, eu tenho pregado, tenho feito a tua obra, tenho visitado igrejas e agora estou nessa condição. Mas Paulo não. Paulo escreve para Timóteo e a recomendação dele, Timóteo, nós precisamos continuar firmes na obra do Senhor. Por isso, meu filho, interesse-se, esforce-se. Eu disse ali na sala, ser discípulo de Cristo e entender que é Deus quem nos habilita para essa obra, não significa estarmos passivos nessa obra. Pelo contrário, a capacitação que Deus nos dá é uma capacitação ativa. Isso significa dizer que nós somos chamados para a obra, mas precisamos buscar o crescimento através da palavra do Senhor. Nós não podemos viver de forma passiva com essa ideia de que a capacidade que Deus nos dá é algo que eu sento no meu sofá e fico o dia todo esperando que de alguma maneira caia do céu sobre a minha mente. Não, o Espírito Santo ilumina a nossa mente, o Espírito Santo traz a nossa mente, o Espírito Santo dá-nos discernimento, mas a partir do conhecimento daquilo que eu me encher, me dominará. Portanto, devemos nos encher da palavra do Senhor para aprendermos a discernir a vontade do Senhor. Então Paulo recomenda a Timóteo, Timóteo, se esforce, meu filho, se apresente. Esse é o princípio do chamado, porque é algo maravilhoso desejar o episcopado. Paulo diz que é excelente desejo. Portanto, se você deseja trabalhar na obra do Senhor, isso é algo maravilhoso, mas entenda, há algo que você deve fazer para se orientar, que é buscar o conhecimento da palavra do Senhor. A partir daí, você se orienta por ela e segue o seu caminho conforme a palavra do Senhor. Aí Paulo vem e diz assim, apresenta-te a Deus, significa literalmente, coloque-se à disposição, coloque-se para ser um instrumento na mão de Deus, aprovado. O termo aprovado significa julgado bom. Olha que coisa. Autorizado, habilitado. Quando a gente olha para isso, então podemos pressupor
que tem muitos que não foram habilitados para a obra, embora tenha talento, embora tenha capacidade, embora tenha habilidades naturais, mas não foi habilitado. E aí Paulo diz: como obreiro que não se envergonha. Tem o sentido de atos puros, pensamentos puros, sentimentos puros, intenção pura. Nós olhamos para o exterior e nós olhamos as habilidades exteriores, as capacidades exteriores, a habilidade de falar, a habilidade de cantar, a habilidade de administrar, a habilidade de sei lá, conduzir um povo, de liderar. Mas nós devemos lembrar que Paulo diz que a nossa ação, as nossas ações devem não ser motivos de vergonha. E aqui os comentaristas vão um pouquinho mais fundo. Por quê? Porque tem coisa que só está passando aqui na minha cabeça, mas o meu rosto deveria ficar enrubescido só de pensar em tais coisas. Então, queridos, atos puros, intenções puras, que maneja bem a palavra da verdade. Essa expressão manejar significa literalmente cortar em linha reta. A ideia de Paulo aqui para Timóteo: Timóteo, tenha como princípio para você caminhar numa linha reta. Mas essa linha reta, Timóteo, ela foi cortada pela palavra de Deus. A ideia é que Timóteo caminhe apenas através da palavra. Não precise, Timóteo, buscar nada na cultura. Você não precisa fazer festas parecidas com a do mundo para atrair pessoas. Você não precisa, Timóteo, fazer eventos que são simpáticos ao mundo para atrair o mundo. Pelo contrário, alguns historiadores da igreja dizem que quanto mais diferente a igreja foi, mais ela atraiu o mundo, porque ela se tornou a contracultura do mundo. Ou seja, aquele lugar que o mundo olhava e não se identificava com nada, para buscar auxílio na hora das suas angústias. Portanto, que maneja bem a palavra da verdade. O nosso comentarista trabalha aí com 3 princípios, sobre esses princípios do chamado: honrar a Deus, honrar a igreja e honrar o próximo. E honrar a Deus é um chamado nosso. Todo crente precisa conceder toda a honra, todo o louvor e toda a glória a Deus. Quando a gente vai para Êxodo capítulo 20, versículo 12, naquele primeiro mandamento com promessas: honra teu pai e tua mãe para que você viva longos anos na terra. A palavra honrar ali tem o sentido não só de obedecer, mas tem o sentido de devotar amor e respeito. Honrar, portanto, é mais do que obedecer. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história do filho pródigo e pensemos, por exemplo, no irmão mais velho, ele era um menino obediente ao pai, mas ele, obrigada querido, mas ele não honrava o pai com amor, com dedicação, com espontaneidade. Não, ele não tinha essa característica. Faltava ali intimidade com o pai, faltava ali comunhão com o pai. Ele nem sabia que tudo que o pai tinha era dele também, ou pelo menos ele não desfrutava disso. Portanto, às vezes é possível nós obedecermos sem desfrutarmos das bênçãos e da dedicação que nós devemos ter. Portanto, honrar é devotar amor e respeito. Depois o nosso comentarista diz que devemos honrar a igreja. Eu não sei se eu estou equivocada aqui, meus irmãos, mas eu disse ali para o pessoal da minha sala, para as meninas da minha sala, não, na minha concepção, não tem uma maneira melhor de nós honrarmos a igreja de Cristo do que vivermos conforme a palavra de Cristo.
não terem forma melhor, de não trazermos escândalos, de não sermos pedra de tropeço, de não impedirmos os descrentes de virem para a igreja por causa dos nossos comportamentos, ou por causa daquilo que nós falamos, de não conduzir pessoas a equívocos doutrinários. Isso ou essa é a melhor forma que nós temos para honrar a igreja de Cristo, é fazendo a vontade de Cristo dentro da igreja de Cristo, para que o nome de Cristo possa ser proclamado nessa terra e reconhecido nessa terra. E por último ele diz, honrar o próximo. E eu peguei aí 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, quando Pedro diz, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Pedro traz a ideia de que nós devemos honrar a todos. Portanto, não é por posição, não é por feitos, não é por prestígios, não é por reconhecimentos, não é pela quantidade de pessoas que seguem o outro aí na internet ou coisa parecida nas redes sociais. Não. Honrar é porque o outro é a semelhança do nosso Senhor. Honrar porque ele é a imagem do nosso Senhor. Honrar porque ele é feitura de Deus, criado para o louvor de Deus. Todos nós fomos criados para glorificar a Deus. Quem manchou esse chamado universal foi o pecado, mas nós, como igrejas resgatada pelo Senhor Jesus, recuperamos esse paraíso, e nós agora honramos a Deus, honramos a igreja e honramos ao próximo. Tem um comentarista que diz que 2 princípios para lidarmos uns com os outros: todos somos criados por Deus e todos somos salvos por Jesus Cristo. Se eu sei que a redenção é só através de Jesus Cristo, isso nos iguala a todos. Portanto, Pedro nos orienta: honrai a todos, do menor ao maior. Todos são dignos e merecem de honra. Por fim, ele fala da conduta do escolhido. Adorar e obedecer a Deus são 2 tópicos aí da nossa lição. Essas são a conduta do verdadeiro discípulo. E aí nós trabalhamos ali na sala praticamente uma única frase: a vida precede o ministério. Às vezes nós queremos ter cargos, nós queremos ter destaque, mas a vida precisa precedir o ministério. A vida com Deus. Lembrem que os judeus tinham por hábito dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa deve ser também a voz que nós ecoamos todos os dias. Portanto, queridos, Deus primeiro vai trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. E eu comumente penso, e nós discutimos isso ali na sala, o quão pode ser perigoso para um crente, antes de ter conhecido a Deus, conhecer posição na igreja. Como isso é perigoso? Antes de ter vida com Deus, promover a si mesmo no meio da igreja. Isso pode ser perigosíssimo. E o segundo aí, lutar as guerras de Deus. O nosso comentarista coloca bastante essa questão aí, de que o nosso papel não é defender as nossas ideias. O nosso papel é defender a Bíblia. O nosso papel não é defender o que eu penso, mas o que eu penso precisa estar conectado com a palavra do Senhor. A verdade é que nós precisamos lutar as guerras de Deus no sentido de aquilo que Deus diz é a verdade, e a verdade é o que Deus diz. Portanto, fora da verdade não há salvação. O Hudson Taylor disse: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais faltará do sustento de Deus. Amém? 1 minuto, e eu quero fazer 3 aplicações aqui para nós fecharmos. Essas aplicações estão no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos, para que possam transmitir
a outros. Paulo ensina para Timóteo 3 características que devem fazer parte do nosso ministério, do nosso discipulado. Primeiro, o exercício do ministério não é feito na nossa força. Paulo recomenda a Timóteo: fortifica-te na graça. A graça, John Stott diz que a graça não é só para a salvação, a graça também é para o serviço. Os meninos que vão cantar aqui agora precisam da graça de Deus. Os que estão ali na porta precisam da graça de Deus. Os que saem para pregar precisam da graça de Deus. O que sobem ao altar para pregar precisa da graça de Deus. Não importa qual atividade você faça, está ali no som, Mel, que precisa da graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos fortalecidos para fazermos a obra do Senhor. Então Paulo recomenda a Timóteo: fortifica-te na graça. E olha que Timóteo está vivendo um tempo bem difícil, né? Muita perseguição. Paulo já está condenado à morte. E Paulo está dizendo: filho, fica firme, fortifica-te na graça. A igreja é sempre vitoriosa. Segundo, ele diz que há em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é: essa força, Timóteo, da qual você deve se encher, não deve vir de você mesmo. Não deve fazer parte de uma ideologia mundana. Não deve ser parte de princípios do mundo. Devem ser partes da palavra de Deus, de Cristo Jesus. 2 Coríntios 3:5. A nossa suficiência vem de Deus. E por último, ele pede que nós sejamos fiéis. Claro, pediu a Timóteo, pediu a nós também, que sejamos fiéis na transmissão do Evangelho. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos, para que possa transmitir a outros. Queridos, que não aconteça em nós, como nós vemos acontecer no livro de Juízes. E levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Alguns comentaristas dizem que essa é a frase mais triste da Bíblia. Significa que a geração passada não cumpriu com o ministério e com o chamado dela. Que Deus nos capacite a sermos fiéis à palavra dele. Que Deus nos capacite a andarmos segundo a palavra. Que Deus nos capacite a não confiarmos em nós mesmos, mas nele. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.